O ano é 1923. A cidade é Santa Leopoldina, interior do Espírito Santo. Aqui mesmo no Brasil. Uma garotinha chamada Maria Gilda, de apenas 4 meses de vida, morre afogada em uma bacia enquanto era banhada, por um descuido de sua avó. O enterro da menina foi emocionante, pois sua família era uma das mais tradicionais da cidade. Logo envolveu muitas pessoas. Segundo a lenda, assim que o caixão baixou, a mãe da menininha, chamada Lúcia Heinzen, revoltada com a situação, pegou uma bacia com água, a mesma em que a menina havia se afogado, jogou o líquido sobre o túmulo, desferindo as seguintes palavras: "Já que você levou a minha filha, agora minha filha vai levar você." Uma história verdadeiramente trágica. Mas algo mais interessante que isso permeia essa situação toda. O túmulo onde a menina está enterrada ainda hoje, mais de 90 anos depois, jorra água e está sempre com o líquido dentro da sepultura, mesmo em tempos de estiagem. Mais que isso, essa água é milagrosa e muitas pessoas de todo o país vão até lá para buscar essa cura de diversas doenças, até mesmo o câncer. É uma lenda contada há muitos anos que já atraiu milhares de turistas à pequena cidade do interior. Mas, e se for verdade? Eu sou Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Perder um ente querido nunca é uma situação fácil de ser encarada. Ainda mais se tratando de uma pessoa abaixo da nossa linhagem, como filhos, sobrinhos e netos. Quando isso acontece, geralmente, nós não estamos nada prontos para enfrentar a situação. Se tratando de um recém-nascido, essa situação é ainda mais dolorosa. Infelizmente, isso acontece constantemente. Quando crianças, por algum descuido dos pais ou responsáveis, acabam entrando na frente de um carro ou pulando de uma piscina e se afogando. Ou ainda menos que isso, uma pequena quantidade de água em uma bacia ou banheira. Só isso já é o suficiente para que uma criança pequena se afogue. Como você já sabe, o vídeo de hoje conta a história de uma criança que infelizmente morreu nessas condições. De acordo com a história, que atravessa gerações, uma senhora chamada Maria Zelinda Avancini estava dando banho em sua neta, de apenas 4 meses de vida, chamada Maria Gilda. A avó da criança a deixou sozinha por alguns instantes enquanto foi buscar uma toalha para secá-la. Porém, ao voltar, ela encontrou a menina dentro da bacia. Mas não como ela havia deixado. A pequena Maria Gilda estava afogada e já não se mexia mais. Segundo o livro O Município de Santa Leopoldina, do escritor e pintor Francisco Schwartz, nascido na cidade, Maria Zelinda era uma das mulheres mais caridosas da cidade, o que reforça que ela não faria mal a ninguém, muito menos a sua própria neta, a quem tanto amava. A família de Maria Gilda era uma das mais tradicionais da cidade e da região. Os Heinzen eram bastante populares e conhecidos na cidade de Santa Leopoldina, um dos municípios mais turísticos do Espírito Santo, conhecido por seus carnavais de rua com marchinhas e fantasias, assim como suas cachoeiras e trilhas. Segundo conta a lenda, o enterro da menina foi emocionante, reunindo pessoas de diversas partes, principalmente os familiares. Sua mãe, que não teve a chance de ajudar a filha, estava desolada e revoltada com a situação. Ela não se conformava que sua filha estava morta, ainda tão jovem. Em um momento de raiva e angústia, a mulher pegou a mesma bacia que sua filha havia se afogado, encheu de água e, enquanto jogava a água no túmulo da filha, falou algumas palavras que ficaram gravadas na memória de quem estava presente naquele lugar. "Já que você levou minha filha, agora minha filha vai levar você." Essas, que parecem apenas palavras de uma mãe raivosa, o que não é condenável, pois todos nós já passamos por momentos de raiva e angústia relacionados a uma perda, parecem ter chegado a algum plano diferente do nosso.
iniciando então um mistério que se segue até hoje. O túmulo da menina, que ainda hoje pode ser encontrado no cemitério municipal da cidade, passou a ter água constantemente. Mas isso não tem nada de misterioso. Uma chuva pode muito bem encher um recipiente fechado e deixá-lo cheio por um longo período. Mas não é tão simples quanto parece. Segundo moradores da cidade, mesmo em tempos de grande estiagem, o túmulo da garotinha ainda permanece com uma boa quantidade de água, que cobre toda a base. E se por acaso você for lá, até mesmo com um copo ou garrafinha, é possível tirar água de dentro do recipiente. Ok, se não é água da chuva, existem outros meios que podem explicar como essa água foi parar dentro desse ambiente. Por exemplo, a área onde a cidade está localizada é rodeada por montanhas e morros. Inclusive, alguns de seus pontos turísticos são as diversas cachoeiras que podem ser encontradas nos arredores da cidade. Com isso, suponhamos que o motivo do túmulo cheio a todo momento seja uma nascente, que pode existir abaixo do cemitério, certo? O que de fato é bem plausível. Sabemos como construções feitas em cima de nascentes estão constantemente com problemas por conta de inundações. Mas eis o motivo que derruba essa teoria e a coloca por terra. O recipiente onde a água é encontrada fica em cima do túmulo da criança, localizado acima da terra, e ainda em cima de um bloco de cimento de larga espessura. E não há nenhum lençol freático que passa ali por baixo, o que poderia justificar. Para complicar ainda mais, a água fica em cima desse bloco e dentro de outro recipiente de mármore. Esse fato é o que mais reforça a crença de diversas pessoas, pois muitos teorizam que a água buscaria um lugar para escoar e não subiria por uma superfície de cimento para se alojar. Até mesmo geólogos que visitaram o local não conseguiram explicar o que de fato causa esse fenômeno, que ao mesmo tempo que parece intrigante, é assustador. Algumas pessoas céticas dizem que isso é coisa do coveiro, que coloca água dentro do túmulo e alimenta o imaginário das pessoas. Mas se caso fosse mesmo obra de alguma pessoa, teria que ter passado por gerações. Para algumas pessoas, o fato da água insistir em se manter no recipiente oco do túmulo da menina significa mais que apenas uma curiosidade. É encarado como um verdadeiro milagre. Tanto que não só algumas pessoas, mas caravanas se dirigiam em direção a Santa Leopoldina, pois acreditavam que a água era milagrosa e poderia curar doenças. Até mesmo pessoas com câncer foram até lá. Em entrevista ao portal Gazeta Online, há alguns anos, o antigo coveiro da cidade, chamado Luciano, contou que um dia comum de trabalho, um homem de outra cidade levou uma rosa ao túmulo da menina e revelou o verdadeiro motivo de estar ali. Segundo a história, a mulher deste senhor tinha uma doença incurável e, na tentativa de ajudá-la, ele foi ao túmulo da Maria Gilda e pegou uma garrafinha de água para que a mulher bebesse. 2 meses depois, ela foi ao médico e não tinha mais nada. Estava completamente curada. O homem prometeu que, se ela fosse curada, ele voltaria e daria uma rosa à pequena menina. Em outro caso relatado pelo antigo coveiro, uma mulher da cidade de Vitória foi ao local agradecer, pois após seu marido beber a água que jorra do túmulo de Maria Gilda, ele foi curado de câncer. Todas essas histórias enfatizam o quanto essa lenda ganhou força na região. Mais recentemente, a própria prefeitura da cidade criou uma espécie de circuito turístico, mas não sob gastronomia local ou pelas cachoeiras da cidade. O nome do passeio foi Circuito do Cemitério, que, de acordo com os idealizadores, visava valorizar a história e a cultura do estado, assim como trazer visitantes para conhecer o túmulo de Maria Gilda, que é o mais visitado no cemitério. Com tudo isso, chegamos a algumas conclusões. A água que surge no túmulo da menina não tem a mínima explicação. Não se sabe de onde ela vem ou como ela se mantém cheia naquele recipiente, bem como essa água é milagrosa e pode curar as pessoas de diversas doenças, inclusive, como relatamos anteriormente, até mesmo de câncer. Caso você goste desse tipo de assunto e não sabe aonde ir na próxima folga, vá até lá você mesmo e tire suas próprias conclusões sobre este assunto.
Não acredita que a água que surge no túmulo de Maria Gilda pode curar pessoas? Deixe nos comentários o que você acha sobre isso. E, claro, o que você achou do vídeo de hoje. Pessoal, a Fatos tem uma novidade. É o livro Diário de Pandora, volume 1. Ela não poupa palavras para descrever os absurdos que aconteceram nesses milênios. Ao se tornar membro no canal do YouTube, você ganha um livro. Você também encontra na Amazon ou no site da Fatos Desconhecidos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, pois todos os dias temos vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!